o senhor considera que é a principal razão para vir protestar aqui hoje? Na realidade, isso não é bem um protesto, isso é um apoio. Apoio ao Brasil. Não é apoio ao governo, não é apoio ao Congresso, não é apoio ao Supremo. Apoio ao Brasil. Mas o governo está tentando mudar aquilo que aconteceu nos últimos anos e não foram poucos. Onde eles colocaram a mão no dinheiro do povo e fizeram tudo o que podiam para destruir as liberdades dentro dos padrões morais e cívicos. A razão para vir protestar é toda essa bagunça, essa pouca vergonha que está acontecendo lá no Congresso Nacional. A principal razão é mandar um recado, principalmente para o Centrão, de que eles não têm direito de pressionar o governo da maneira que eles estão pressionando, que eles não têm direito de subverter aquilo que é o desejo do povo, que é esse desejo por mudanças, aprovação da reforma da Previdência, principalmente a PL 870, né, que diminui o número de ministérios. Essas são as principais, dentre outras. O principal motivo que eu acho que a gente veio protestar aqui hoje foi para mostrar para eles que eles caíram foi numa armadilha. O que vocês estavam precisando é entender, e vocês vão entender agora que vocês caíram numa armadilha. Que agora não tem mais jeito para vocês, seus ratos. Agora, dessa vez, vocês estão fora. Porque se não for o Bolsonaro, agora a gente tem o Mourão. E chega de vocês. É por isso que eu acho que a gente veio pra rua hoje para mostrar para eles que dessa vez... Ok. Brasileiros, eu fiz aqui uma colinha. Bolsonaro, nós te amamos. Uma das principais funções de um líder do governo é orientar a própria bancada. Durante o governo Bolsonaro, em 1/3 das vezes, em 36% das vezes, o governo não orientou a bancada. No governo Temer, apenas 3% das vezes isso não ocorreu. Qual você acha que tem sido o erro do governo na relação com o Congresso? Olha, eu não vejo tanto um erro do governo. Eu vejo mais que nós escolhemos uma forma de governar onde o parlamento tem certa independência para legislar sobre os assuntos que interessam a população. Quem que é a base do governo? Não. A base do governo é o Congresso. Todo mundo no Congresso que se posiciona a favor do país. Então, o que a gente espera? Que o Congresso tenha essa consciência de que não tem essa de a base do governo, a oposição. A oposição existe, é clara, e a gente sabe, é meia dúzia de partido. Agora, o restante que não se posiciona francamente como oposição, precisa parar desses... Que centrão? Centrão é o quê? São os indecisos? São os que estão esperando alguma coisa em troca para poder apoiar o governo? Então, assim, esse tipo de postura tem que partir do Congresso. O Congresso tem que perceber que mudou, ninguém vai ficar brigando por base. Eu como eleitor dele, se for para ver ele fazendo velha política para, como dizer, para poder reerguer o país, né, aprovar projetos, melhoras na economia, eu prefiro não ver a melhora. Entendeu? Porque quem votou nele não votou para velha política. No começo do ano, o Rodrigo Maia foi eleito por 2/3 do Congresso, numa votação que contou com o apoio do PSL. Você acha que foi um erro do PSL apoiar o Rodrigo Maia na época ou fazia parte do jogo? Eu acho que não foi um erro, porque política você faz com a maioria, ou seja, com o consenso. Naquele momento, ele era o consenso e era o nome mais indicado. Agora, eu não sei se ele realmente é o que falam, né? E se ele trabalha contra. Eu acho o seguinte, ele tem que estar voltado para as condições, para o que o povo precisa.
Não, eu não acho que foi um erro do governo. Eu acho que está sendo um ato de traição do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia pediu o nosso apoio, obteve o nosso apoio. Ele se propôs a defender a agenda econômica, principalmente do governo, e no meio do caminho, por questão de vaidade pessoal, ele decidiu mudar. E agora ele fica articulando contra. O erro não foi do PSL, talvez o erro no sentido de ter confiado. Mas estrategicamente era o que tinha que se fazer naquele momento. Não tinha outro nome que a gente pudesse apoiar naquele momento que pudesse responder à agenda que a gente precisava aprovar. O problema é o seguinte, você pode pôr quem você quiser lá, né? Se ele chegar no poder da presidência da Câmara e continuar no toma lá da cá, querendo benefício como os outros governos fizeram há mais de 30 anos, não vai adiantar. O nome não importa. O que importa é ter alguém lá que coloque os projetos para frente, para andar. A gente tá tudo na mão agora do Congresso. Então, eles têm que entender que não vai ter mais toma lá da cá. Então, isso vai acontecer com ele também. Uma outra questão sobre a manifestação de hoje é que algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro em 2018 foram contrárias às manifestações e até sugeriram para as pessoas não virem hoje, como é o caso do MBL ou a Janaína Pascoal. Por que você acha que eles têm receio de apoiar essa manifestação? Eles já são de uma outra linha, porque eles querem um dia estar sentado na cadeira de presidente. Mas cada um tem sua forma de pensar, você acha que não ia ser correto ou correto, eu acho que aí já parte deles, da linhagem deles, a linha deles. Mas uma linhagem conservadora, eu acho que, não sei. Eles consideram que irritar o Rodrigo Maia nesse momento não seria benéfico à agência que a gente pretende cumprir. Nós, ao contrário deles, não somos tão leigos quanto eles imaginam, imaginamos que não. Imaginamos que quanto mais pressão popular, mais ele vai estar pressionado a cumprir principalmente aquilo que ele prometeu durante a campanha para a eleição da Câmara. Janaína hoje já voltou atrás e parabenizou a manifestação com as pautas democráticas. Né? O MBL entrou, para mim, pelo menos, né? Entrou na onda Bolsonaro para conseguir eleger os seus deputados. Né? Agora, a Janaína, ela sempre, né, teve o lado dela, que eu não sei se é de esquerda ou não, mas hoje, pelo menos, ela voltou atrás e afirmou o apoio dela à manifestação. Eu acho que a ficha começou a cair na cabeça de todo mundo e todo mundo por opção e voltando, né? Voltando para ter dignidade, voltando a voltar por um Brasil melhor, porque o Brasil não está melhor. O Brasil não está melhor. Eu ando por São Paulo, aqui nós estamos em São Paulo, eu ando São Paulo inteiro e eu tô vendo assim, em todos os pontos da capital, em cada canto da rua, eu tô vendo brasileiro sem dignidade, brasileiro morando na rua, brasileiro sem sapato, sem comida, brasileiro precisando ter vontade de ser brasileiro novamente e, por vocês que estão vendo agora, ganhar para cada um desse brasileiro, esse que não tem onde morar, esse que é morador de rua, que realmente a gente vê que não tem o mínimo de condição de ter novamente uma dignidade. Uma das críticas que tem sido feitas ao governo é a divisão muito clara que tem acontecido entre algumas alas, como é o caso do ministro Paulo Guedes, alguma ala apoiando o Olavo de Carvalho e outra ligada aos militares. A senhora acha que isso pode acabar atrapalhando o governo ou esse tipo de briga acaba por ser normal? Não, eu acho que não tem que atrapalhar o governo. O que eu acho é que o governo tem que agitar mais lá, porque ele está deixando um pouco, sei lá, né? Ele tem que agitar mais. Eu não acredito que seja algo que atrapalhe, porque muita gente que está aqui sabe de tudo isso, dessa divisão de que o Bolsonaro colocou militares em certas áreas dos ministérios, né? Só que eles não estão se alinhando em algumas pautas, né? Então assim, a gente sabe que ia ter isso tudo.
que ele ia colocar uma pessoa confiando na pessoa e essa pessoa ela não ia se adequar, não ia andar na linha. Um exemplo mesmo é o ex-ministro da Educação, o Ricardo Vélez, que a pauta dele não seguiu o que o governo estava querendo, o Bolsonaro foi lá e cortou ele do ministério. Igual mesmo o Gustavo Bebiano, que fez coisas por trás que o Bolsonaro não sabia, que iam prejudicar. Então eu acho que é uma coisa que acontece em todo governo. Nenhum governo ele se encaixa 100% de ministério, cargos, tudo de começo. Né? Tanto que a gente tem exemplos de governos passados. O governo da Dilma, a Dilma trocou 20 vezes de ministro. Então, olha, nós somos um partido que começou do nada. O PSL tinha 1 deputado. Antes da eleição, outros se juntaram, nós tínhamos 8 deputados. É um partido que cresceu demais, né? E aí o que acontece? Essas divergências de opiniões, elas são até normais. Elas são até normais. Tanto o Olavo, quanto a ala militar e quanto a ala que segue Paulo Bertz estão certos, eles estão lutando por aquilo que eles acreditam. Eu acredito que com o passar do tempo, as coisas vão se ajeitando, vão se encaixando e todo mundo vai ver que todo mundo quer o bem do Brasil e essas divergências elas tendem a desaparecer.